meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Erika Portugal da Casa Harmonizada e parece que você já viu esse vídeo, mas não viu. Ele é a parte 2 do vídeo sobre ansiedade. Só que hoje o tema é transmutação mental, então é uma continuação, porque nós falamos sobre como dominar, como tirar, baixar esse nível de ansiedade na nossa vida. E aí o vídeo de hoje é para trazer uma técnica especialíssima para a gente mudar estados mentais, que é a técnica da transmutação mental. Então ele acaba sendo uma continuação daquele. Se você não assistiu aquele, não tem problema, você assiste depois e aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha esse vídeo e comenta, porque a gente precisa que as pessoas descubram esse poder da transmutação mental, o poder de mudar os nossos pensamentos. E hoje eu vou falar com base nesse livro que eu amo, desde que eu comecei lá na filosofia, na Nova Acrópole, que eu li esse livro, o Kybalion. Eu fiquei apaixonada por ele, porque é um livro fininho, né? Vocês estão vendo aí? Meu livro é todo riscado, todo anotado, mas ele é extremamente profundo, porque ele trata das leis herméticas, né? As leis de Hermes Trismegisto, que a gente tem até hoje a expressão hermético, né? O que é hermético? Aquilo que é bem fechadinho, né? É hermético porque Hermes Trismegisto, com os discípulos dele, eles faziam muitos estudos que eram guardados as 7 chaves. E hoje a gente conhece essas leis, que parecem extremamente simples, mas elas são simples e complexas e aplicáveis, e às vezes a gente precisa estudar para aplicar melhor. Então são leis que transcendem, né? Leis que estão aí no universo e que quando a gente aprende sobre elas e começa a praticá-las, a gente percebe o poder que a gente tem dentro da gente. Então por isso que esse vídeo é sobre a transmutação mental, para a gente ativar esse nosso poder interior, porque a gente tem esse poder, o poder da nossa centelha divina, o poder dessa luz que age sobre nós. Então se a gente puder usar, aprender que existe esse poder e aprender a usá-lo, aí nós vamos conseguir alçar voos muito maiores do que a gente vem fazendo até hoje. A gente vai sair dessa esfera da angústia, da preocupação, do medo e vai voar para uma outra frequência. A gente vai dar o famoso salto quântico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro do Kybalion e vamos falar principalmente da primeira lei hermética, tá? Que é a lei do mentalismo, certo? O princípio do mentalismo. Dentro do princípio do mentalismo, ele vai dizer que o todo é mente. E quando a gente fala que o todo é mente, a gente começa a perceber que tudo no universo é mental, parte sempre da mente. Platão, lá quando ele falava, né, no mundo das ideias, a gente consegue perceber dentro dos discursos, dos estudos, né, das reflexões dele, que sempre tudo surge no mundo das ideias primeiro. Por exemplo, quando não existia cadeira, alguém pensou numa cadeira, um objeto, um móvel para sentar assim, com encosto, com isso. Alguém pensou primeiro na cadeira. Aí, de repente, essa cadeira lá no pensamento foi tomando forma e um dia ela se tornou uma cadeira. E é assim que hoje eu estou sentada numa cadeira. Então, por isso que a gente precisa se preocupar sim com os nossos pensamentos, porque os pensamentos estão lá e à medida que a gente vai pensando cada vez mais neles, eles vão tomando forma. E quando eles tomam forma, normalmente em algum momento da vida eles se materializam. Por isso que às vezes quando a gente pensa muito coisas ruins, mais coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, porque a gente entrou nessa frequência de pensamento. E aí dentro, né, da lei do mentalismo, existe uma técnica, que é a técnica da transmutação mental, que esse livro fala. E aí eu vou ler só um trechinho aqui para a gente entender um pouco isso. Ele diz assim, ó: a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Ou seja, a mente, como qualquer metal, qualquer objeto que a gente tem aí na natureza que pode mudar sua propriedade, ela pode ir sendo transmutada, aí ele fala, né, de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo. Ou seja, não quer dizer que eu tô mal, eu penso, eu quero estar bem, pronto, eu fico bem. Não, a gente vai de estado em estado, vai melhorando
vai modificando os pensamentos, vai mudando esses pensamentos, e aí a gente consegue subir e chegar num pensamento melhor. Então, a técnica da transmutação mental, ela é diferente da transformação mental. A transformação, ela está ligada à forma, à transformação. A transmutação, ela está ligada mais à essência, à raiz. Porque quando eu mudo lá na essência, eu mudo a forma. Então, ela é mais impactante, ela é mais profunda, tá certo? E aí, a técnica da transmutação, que a gente vai falar um pouco aqui com base no livro, né? Quem me dera fosse minha essa ideia. A gente vai ver como fazer isso, né? Como praticar essa lei do mentalismo, praticar a técnica da transmutação mental, para pegar, por exemplo, esse sentimento de angústia que você está sentindo agora, esse sentimento de medo, essa coisa paralisante, e transmutar em algo bom. Para isso, a gente precisa entender uma outra lei hermética, que é a lei da polaridade. Na lei da polaridade, ele vai falar que tudo existe dois polos, né? Então, por exemplo, o medo é um polo da lei da polaridade. A coragem é o outro polo. Então, vamos chamar aqui de polos positivos e negativos. Não é muito esse o caso, mas a gente entende melhor assim. Então, o medo estaria lá no polo negativo da coisa. E a coragem estaria no polo positivo. Então, quando eu estou vibrando aqui nesse polo do medo, nesse polo negativo, não adianta eu pensar, eu não quero mais ter medo, eu vou esconder esse medo, eu vou me livrar desse medo, eu não vou olhar para esse medo. Não adianta, porque você está mentalizando o polo negativo, você está mentalizando aquilo que você não quer. Quando você quer se livrar do medo, não é fugindo dele, não é escondendo ele, não é negando ele que você vai conseguir. Você precisa mudar o foco, mudar o polo. Qual é o oposto do medo? A coragem. Então eu vou começar a focar em coisas que me dão coragem. Eu vou começar a pensar em coisas que ampliam a minha coragem, que ampliam a minha vontade de viver, a minha vontade de batalhar, a minha vontade de vencer. E à medida que eu vou ampliando esse polo positivo da coragem, eu vou automaticamente diminuindo o polo do medo. Isso é a transmutação mental. Eu entender que eu não posso perder tempo tentando destruir o negativo, porque a minha atenção está ali, a minha energia vai para lá, vai para o negativo. Eu preciso mudar o foco e colocar no positivo. Então você está em casa, nessa pandemia, com medo, angustiado, e você está só pensando nas coisas ruins que podem acontecer para você, para sua família, para seus amigos, para a humanidade. Só vibrando a energia do medo, da dor, da angústia, de tudo isso, vibrando nisso, vibrando nisso, vibrando nisso. Não adianta você ficar pensando, eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais sentir isso. Não adianta. Você tem que sentar. Por isso é a questão da meditação. Sentar, respirar, inspirar, expirar, colocar a sua mente num estado mais passivo, mais tranquilo, e aí à medida que o pensamento do medo, o pensamento da angústia vem para você, você diz, ok, obrigado pela informação, mas agora não. E aí você pensa quantas pessoas a gente escuta falar que foram curadas, quantas pessoas a gente escuta falar que venceram, seja financeiramente, e aí vai lembrando disso, quantas notícias boas a gente recebe, quantos motivos a gente tem para agradecer. Por exemplo, eu acordei hoje, eu estou respirando, eu estou com saúde. Muda o polo, muda a polaridade, foca nisso e respira nisso e agradece por isso e vivencia isso e vai ampliando isso, porque aí sim, com certeza absoluta, você ampliando isso, você vai sentir isso dentro de você. E aí toda vez que a sua mente for para o polo oposto do pêndulo, você pega e fala, ok, peraí, deixa eu parar tudo. E vai e senta. No vídeo anterior, que eu falava de ansiedade, eu falei que às vezes a gente tem que botar uma música, tem que dançar, para mudar o pensamento, a gente tem que mudar no corpo, mudar o foco. Em outros momentos, quando a gente está falando em transmutação mental, né, em aplicar a técnica da transmutação mental, a gente precisa parar, respirar e sair dessa zona de medo, de dor, de angústia e olhar para o oposto dela.
e alimentar esse oposto. E quanto mais eu alimento esse oposto, mais ele cresce. E aí, como o todo é mente, como o universo é mental, à medida que eu aumento os meus bons pensamentos, os meus pensamentos positivos, mais notícias boas eu vou receber. E ainda que eu receba uma notícia ruim, que eu fique triste, eu me apego de novo às notícias boas e vou caminhando, caminhando, caminhando. Não subestimem essa técnica. A técnica da transmutação mental, ela precisa ser um exercício diário. Mas quando você aprende a fazer, você dá o verdadeiro, tão falado salto quântico. E a sua vida passa a ter outro sentido. Você passa a viver melhor, você passa a aprender a dominar os seus pensamentos, as suas emoções e sair mais rápido dos estados negativos. Porque notícia ruim, situações problema, preocupação, todo mundo vai ter a vida toda. Mas aí a gente pode começar a escolher quanto tempo a gente quer viver aquilo, naquela frequência, e qual é o prazo de validade para aquilo, para eu poder mudar o meu pensamento, transmutar o meu pensamento, os meus sentimentos, a minha forma de agir. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, que tem muita gente precisando transmutar os pensamentos. Isso é uma lei muito antiga, mas muito certeira. Fez a diferença na minha vida, uma diferença imensa, e vai fazer na tua também. Um beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.